prefeito Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, que começou a mudar o primeiro escalão lá da prefeitura, isso em meio ao cenário pré-eleitoral, O'Hara. Falando nesse cenário pré-eleitoral aqui em relação ao Rio Grande do Norte, ontem a gente falou das movimentações do senador Rogério Marinho, hoje a gente fala das movimentações do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, Alisson, que é do União Brasil, e ele anunciou uma ampla reformulação no secretariado municipal, mudanças que ocorrem no início desse ano, meses antes dele precisar se descompatibilizar do cargo para disputar as eleições, caso isso de fato vai acontecer, como é o cenário que vem se desenhando. O prefeito, ele é apontado por pesquisas de diversos institutos como líder em algumas dessas pesquisas de intenções de voto para o governo do estado, o que tem antecipado movimentos políticos e administrativos na gestão dele. Essas alterações foram confirmadas por ele por meio de publicações nas redes sociais. Segundo o Alisson, o objetivo é fortalecer a equipe junto ao vice-prefeito Marcos Medeiros, que é do PSD, e mantém o ritmo de trabalho, para que ele mantenha o ritmo de trabalho na gestão. Na Secretaria de Comunicação Social lá de Mossoró, o Wilson Fernandes deixa o cargo e para o lugar dele foi anunciado o jornalista Wesley Duarte. Outra mudança estratégica ocorre na Secretaria de Gestão e Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. O Marcos Oliveira deixa o comando da pasta após a passagem também pela Secretaria de Educação. Quem assume agora é o Rodrigo Forte, que era até então secretário de Governo. Com isso, a Secretaria de Governo passa a ser comandada por Isabela Freitas, ex-diretora-geral da Câmara Municipal. Na Cultura, Janaína Holanda deixa o cargo, segundo o Alisson, após a atuação marcada pelo fortalecimento do diálogo com a classe artística e pela consolidação dos grandes eventos no calendário municipal lá de Mossoró. O novo secretário será o Cícero França, que é arquiteto e urbanista, que vinha atuando na Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura sai Rodrigo Lima e entra o Josenildo Gomes, que era secretário adjunto. Na área administrativa, o Washington Filho assume a Secretaria de Administração, deixando a Controladoria Geral, que terá Luana Lima à frente. Caso se concretize a candidatura de Alisson, como eu falei aqui, para as próximas eleições, as eleições de outubro, o prefeito ele deverá transferir o comando para o vice-prefeito até o início de abril, um movimento que já é interpretado nos bastidores como preparação para a disputa eleitoral. Chama atenção, Danilo, que ele não trouxe ninguém de fora. Fez trocas estratégicas realmente de pessoas que já fazem parte da gestão e pessoas que são de confiança do vice-prefeito dele. Sim, pessoas que são em comum acordo, né, com o vice-prefeito, claramente Alisson se preparando para renunciar, para preparar a sua campanha aí para 2026, né, para ser candidato ao governo do estado em 2026, neste ano de 2026. São mudanças internas, né, muitos nomes já eram adjunto que assumem ali a pasta, né, substituições, muitos desses nomes que estão saindo, alguns deles já saem inclusive para se dedicar ao projeto de campanha eleitoral de Alisson, né, vão também se dedicar a contribuir com a campanha eleitoral essa pré-candidatura de Alisson Bezerra ao governo do estado, e aí fica agora só em definição, pelo menos da minha parte, em definição de quando o Alisson vai renunciar, né? Muitos falaram que seria em janeiro, ou já estão dizendo que pode ser em fevereiro, mas o prazo final é até o início de abril, né? Até o dia 4 de abril, é o período máximo aí que quem tá em cargo de executivo precisa se desincompatibilizar para disputar as eleições de 2026. Acho que vai ser antes, né? A informação que vem de Mossoró é que Alisson estaria tentando ali, buscando concluir algumas obras importantes da sua gestão para inaugurar essas obras e só então sair, por exemplo, o anel viário lá de Mossoró, uma obra histórica, né, gigante lá, uma via que liga dois pontos da cidade que poucos imaginavam que sairia do papel, e o prefeito Alisson Bezerra está tentando concluir essa obra, falta pouco, a obra já está bem avançada, falta alguns detalhes a mais ali para concluir e entregar essa, entre outras ações também, né, tem um hospital lá que ele está também tentando concluir e tudo mais, e o dado curioso dessa questão do anel viário, né, que os recursos obtidos para realizar essa obra lá em Mossoró, que é de fato uma das grandes obras da história, talvez, de Mossoró, os recursos obtidos foram liberados ou conquistados pela atuação do senador Rogério Marinho na época do governo Bolsonaro ainda, permitindo que Alisson Bezerra fizesse essa obra lá em Mossoró. Enfim, é o jogo eleitoral sendo jogado aqui no Rio Grande do Norte. E para quem tem dúvidas sobre essa intenção do Alisson Bezerra de se candidatar ao governo do estado, esse movimento dele de fazer todas essas alterações significativas, agora já no início da gestão, que ele poderia postergar
até próximo a abril, caso ele realmente decida sair candidato, mas essa antecipação, essas mudanças já agora em janeiro, já na primeira semana praticamente útil do ano, consolida que de fato ele deverá sim sair e candidato ao governo do estado. E blindar a gestão também, né, O'Hara e Danilo, porque a exemplo das outras mudanças, que o Alisson fez, ele sempre usa o secretariado, são pessoas que já estão na gestão dele, né? Quando ele troca, ele já usa pessoas que estão lá, então de certa forma blinda de forma positiva para ele, claro, a gestão dele, porque garante a continuidade do que ele tem feito e o resultado, até para não respingar nesse projeto político dele, que já está bem direcionado e aí já está consolidado, não tem para onde correr, a gente já sabe que ele é pré-candidato. Isso é verdade, acho que ele não tem mais dúvida de que vai acontecer sim, em breve ele deve estar renunciando lá à Prefeitura de Mossoró, que é uma jogada bem ousada aí do prefeito Alisson Bezerra, né? Ele abre mão de 2 anos e meio, né, de mandato, ou mais do que isso. As áreas que ele escolhe para mudar também são áreas mais sensíveis que desenham, né, o que o governo precisa, comunicação, o governo, a administração, essas áreas são necessárias para garantir também a continuidade do que ele tem feito. E Alisson vai para um jogo, né, que ele abre 2 anos e meio de mandato, mas vai para um jogo que ele não tem lá garantias de que vai sair vitorioso, né? Ele vai para um jogo que vai ser duro a eleição de 2026, seja contra quem for o candidato adversário, né? Falo aí na possibilidade do senador Rogério Marinho, que já tem algumas pesquisas dando empate técnico, né? Os outros adversários também que podem surgir aí nessa disputa, o Álvaro Dias, né? O secretário Cadu Xavier, o senador Chico Valentim, todos eles quando figuram ali na pesquisa acabam levando essa disputa aí para uma indefinição em segundo turno. Enfim, é um jogo eleitoral duro que vai ser em 2026, mas o prefeito de Mossoró já se coloca aí, né? Vai se colocando aí na disputa de forma definitiva quando ele anunciar aí sua renúncia ao cargo lá em Mossoró. O Rogério Marinho, que ontem a gente falou da movimentação dele em relação a uma possível pré-candidatura já anunciada nesse mês de janeiro, possivelmente anunciada ainda nesse mês de janeiro, né, Danilo? A gente falou disso aqui ontem. Sim, isso é importante, inclusive, né, terá um evento dia 22, né, a gente abordou aqui no programa de ontem, um evento que vai reunir prefeitos, deputados estaduais e federais, principalmente, claro, os membros do PL, do Partido Liberal, que é presidido aqui no estado pelo senador Rogério Marinho, e deve estar presente lá os grandes aliados aí do senador, o senador Chico Valentim, o ex-prefeito Álvaro Dias e o prefeito Paulinho Freire, que estão aí capitaneando esse palanque, a expectativa de um grande evento político, né? Que muitos estão tratando como lançamento de pré-candidatura. Vamos acompanhar, né? Faltam alguns dias ainda até o dia 22, mas vamos ficar de olho, claro, no que vai acontecer até lá e principalmente no dia do evento. Pois claro. E se por um lado a gente já vê essa movimentação do Alisson Bezerra, que é um dos possíveis pré-candidatos ao governo do estado, do Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, que também é um dos pré-candidatos ao governo do estado, a gente segue aguardando as movimentações do Cadu Xavier, secretário de Fazenda aqui do governo, possível pré-candidato por parte do governo, e do próprio vice-governador Walter Alves, que até agora a gente não tem uma informação oficial, gente, informações de bastidores e muita especulação, mas a gente não tem informação oficial se de fato o vice-governador Walter Alves, que a gente vai falar agora, vamos falar dele agora, se de fato ele vai assumir o governo ou ele vai se candidatar à Assembleia Legislativa, uma vaga na Assembleia Legislativa no próximo ano.